Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido ou minha querida aluna. Meu nome é Gabriela Perucci e eu sou professora de História e Português e também Inglês. E sou graduanda na FMU e na FCV. Estou aqui para dar aula de Brasil Colônia. Mas antes disso, vou me apresentar. Eu amo lecionar e estou aqui para sanar todas as suas dúvidas sobre história, que é o que vamos discutir hoje. Bom, eu sei o quanto você quer passar naquele exame, naquele Enem, naquela FUVEST, naquela Unicamp, ou seja, qual for aquele exame, cursinho, quer dar orgulho para sua família, quer tirar 1.000. Então estou aqui para te ajudar. Você vai conseguir. Você é capaz de todas as coisas, meu querido aluno ou minha querida aluna. Então vamos começar, vamos adiante. O contexto histórico do Brasil Colônia era da população predominantemente litorânea, migração dos indígenas, que se formaram em pequenas vilas e cidades, maior população rural, miscigenações, que eram mistura de raças, matrizes étnico-culturais, poligamia, que eram homens que se casavam com muitas mulheres, e cunhadismo. Professora, o que era cunhadismo? Cunhadismo era um acordo entre portugueses e indígenas, em que os portugueses se casavam com as índias e recebiam a honra da tribo. Os fatores da colonização eram que a expedição se iniciou com Martim de Afonso de Souza. Houve a queda nos lucros com o comércio de especiarias no Oriente, a forte concorrência, longas distâncias, custos para manutenção dos territórios conquistados, ameaça de estrangeiros como franceses e ingleses que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, não respeitavam. Imagina, gente, os estrangeiros não respeitavam a gente, não respeitavam os indígenas, não respeitavam nem os portugueses. Não, imagina, se eles não respeitam nem os portugueses, vão respeitar os indígenas, imagina. Em 1494, expansão da fé cristã, que era na época vista como a religião mais importante, a catequização dos indígenas pelos jesuítas, que surgiram nessa época. As capitanias hereditárias surgiram nessa época. E os fatores delas eram a garantir a posse da terra contra a ameaça dos invasores, a falta de recurso da coroa, portuguesa no caso, experiência de sucesso nas Ilhas Atlânticas. Suas principais características eram descentralização administrativa, recursos particulares, haviam 15 capitanias hereditárias inaliáveis, sesmarias, grandes porções de terra que permaneceriam em poder do sesmeiro e seus descendentes, donatário, recebedor e senhor de uma capitania com poder administrativo, militar e judiciário, carta de doação, documento de posse de terra, direito de uso da terra concedido pelo rei. O rei era o dono de tudo na época. Ele era o maioral na época, gente. E o foral era o documento com direitos e deveres do donatário. O fracasso das capitanias hereditárias ocorreu porque na vida há altos e baixos. E os seus fatores foram a ausência de centralização político-administrativa, falta de recursos dos donatários, distância da metrópole, hostilidade indígena, grande extensão territorial,
hostilidade indígena por quê? Porque os indígenas não compreendiam o modo de vida dos portugueses. Os portugueses vieram aqui como invadindo mesmo o nosso território, né? E aí, grande extensão territorial, aí surgiu o grande governo geral e câmaras municipais. O governo geral teve início em 1549 e terminou em 1572, com objetivos de centralização político e administrativa, e havia hierarquia, o rei, governador-geral nomeado pelo rei, ouvidor-mor da justiça, provedor-mor das finanças, capitão-mor da defesa, governo de Tomé de Souza, que iniciou-se em 1549 e terminou em 1553. A fundação de Salvador iniciou-se em 1549. Houve o primeiro bispado. Ocorreu o desenvolvimento da cana-de-açúcar, as primeiras cabeças de gado, os primeiros escravos negros surgiram aí. Aí o governo Duarte da Costa, em 1553 até 1558, revoltas indígenas, claro, não podia faltar. Fundação de São Paulo de Itapetininga, em 1554, pelos jesuítas. Invasão francesa no Rio de Janeiro. Governo Mendes Sá, 1558 a 1572. Fundação de São Sebastião de Rio de Janeiro, em 1565. E, finalmente, a expulsão dos franceses, dos estrangeiros, em 1567. Finalmente. Graças a Deus. Câmaras municipais surgiram, então, com um poder político local. Domínio dos homens bons, porque eles tinham alto poder aquisitivo. Eles eram latifundiários. Mas, professor, o que é latifúndio? Latifúndio é propriedade rural de grande extensão, pouco cultivada ou pouco explorada por métodos. Espero que vocês tenham tido uma boa aula e deem joinha no vídeo e comentem abaixo suas dúvidas, se vocês tiverem alguma.